Oi, gente! Nossa, tem muito tempo que eu não gravo, né? Feliz Ano Novo, primeiramente. Mas enfim, estamos de volta. E agora estamos em 2019, todo pela frente pra gente ficar juntinhos, né? Então, o vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês quais foram as matérias que eu tive no meu primeiro ano de faculdade. Eu entrei aqui no site da Estácio, pra quem não sabe, eu faço da Estácio aqui de Angra. E vim ver as matérias que eu cursei, né? Porque eu não tô conseguindo entrar no aplicativo do Estácio, porque ele dá pau de vez em quando. Aí no primeiro período, eu vou falar dos dois períodos, que é o primeiro ano. Aí no primeiro período eu tive anatomia sistêmica. Anatomia sistêmica é geral, gente, tipo, eu tive todas as anatomias, tipo uma geralzona mesmo. Eu tive sistema muscular, eu tive sistema esquelético, eu tive o endócrino, eu tive o cardiovascular, eu tive o digestório, eu tive o renal. Calma, tive... eu não lembro todos, mas eu tive todos. Tive linfático também. Tive todos, sabe? Todos os sistemas eu tive que aprender em 6 meses e, tipo, foi uma loucura, porque era muita matéria. E, tipo, na V1 você faz até onde a matéria que você começou. Até onde a matéria que você estudou aqui naquele momento. Na V2 é acumulativo, então você tem todas as matérias. Então foi uma loucura. Porque tem muitos detalhezinhos, tipo, linfático tem muito detalhe, o endócrino, o renal. Todos eles têm muito detalhezinho. O mais simples pra mim é o esquelético, porque, tipo, a gente sabe que quem faz fisioterapia tem que saber os 206 ossos de core setiado. Então, eu já entrei no curso com o meu esqueleto cheio, escrito nele todos os ossos. Então, pra mim foi mais fácil. Foi o que eu, tipo, já entrei e falei, pô, beleza, isso é tranquilo. Agora os outros eu tive que ir me virando um pouquinho. O cardiovascular eu tinha um pouquinho de noção, mas é o sistema que eu menos gosto, então, tipo, eu tive que estudar muito ele. Então, anatomia sistêmica é o geral de todas as matérias mesmo. Fundamento de biologia. Gente, fundamento de biologia foi a matéria que mais surpreendeu, porque foi o meu CR mais alto nessa matéria, porque eu fiquei com 10. E por quê? Eu gosto muito de biologia e tal, só que, porra, anatomia é muito mais minha área, né? Só que quando eu peguei essa matéria eu gostei, mas fiquei assim, então eu tive que estudar muito para aprender. E essa matéria a gente teve sobre proteínas, lipídios, carboidratos, como eles são formados, quantos ácidos graxos a gente tem, como funciona o nosso sistema imunológico e essas coisinhas que são muito chatas, sabe? Então eu tive que estudar bastante por isso, porque não tem nada a ver com o que eu gosto. Ô, gente, desconsidere isso daqui, porque em Angra tá um calor de 60 graus. Tô derretendo, e aí, tipo, eu tô gravando de biquíni. Então, porque eu vou acabar e vou tomar um banho de chuveirão e vou pra piscina. Continuando. Eu tive bioquímica, que na verdade essa é uma matéria do segundo período, só que a gente não tinha. No primeiro período a gente não tinha professor de fisioterapia ainda. Porque a gente foi a primeira turma de fisioterapia daqui da Estácio. Então a gente não tinha professor de fisioterapia, então a gente não teria pra quem desse a matéria específica, que é a História e Fundamentos de Fisioterapia. Então ela foi jogada pro segundo período e a gente puxou uma do segundo período, que é bioquímica. Bioquímica, eu confesso que foi a matéria que eu mais gostei, que eu tenho um amorzinho, porque mistura muito com química, biologia com química, né? E foi uma matéria muito legal, apesar da gente não ter tido tanta base como a gente deveria ter tido, porque tinha muita gente na minha turma que não tinha estudado, tava muito tempo sem estudar. E o professor foi muito legal e ele voltou muito na matéria. Então ele começou a química, tipo, química do ensino médio. Então ele deu tabela periódica pra gente, distribuição eletrônica. Mas ele foi muito legal, a gente teve ciclo de Krebs, que é uma coisa que até hoje eu fico tipo, como assim, sabe? Porque isso é muito complexo na minha cabeça. A gente teve muita coisa e foi uma matéria que eu me identifiquei muito, eu achei muito legal. E foi mais isso, a gente teve mais química básica e acabou não tendo a matéria, mas quando a gente teve embriologia agora, e histologia, eu vou falar isso com vocês, o nosso professor deu mais uma base pra gente, sabe? Organização e políticas da saúde. Gente, essa matéria, eu nunca sofri tanto numa matéria. A minha professora de organização e políticas da saúde, ela passava muito trabalho pra gente. Então até nos vlogs eu comentei isso pra vocês. Gente, eu não aguento mais. Toda semana ela tava passando trabalho pra gente. Toda semana. A gente saía de um, a gente tinha outro pra fazer. E tipo, não era um trabalho,
escrever uma folha, não, era 6 folhas, 7 folhas, então a gente ficava muito cansada, porque não era só da matéria dela que a gente tinha que dar conta, sabe? Então isso sugou muito. E é puro SUS, puro SUS. É lei, é você saber como funciona o SUS, é aquelas coisinhas chatas que você tem que saber de cor, sabe? E que é um saco, pra mim é um saco lei. Então foram isso, a gente teve o SUS e as leis do SUS, porque foi geralzão mesmo, né, essa Organização Políticas da Saúde. Foi o geralzão e basicamente a gente teve o SUS, como funciona o SUS, quais são as leis que tem no SUS, onde onde fisioterapeuta é inserido e essas coisas assim. Aí vamos para as matérias do segundo período. Eu tive anatomia do aparelho locomotor. A partir do segundo período, a gente começou a ter professor de fisioterapia mesmo, que é fisioterapeuta. E ela é maravilhosa. E depois eu tenho uma história pra contar pra vocês, mas não vou contar nesse vídeo. E aí a gente teve anatomia do aparelho locomotor. O que foi a anatomia do aparelho locomotor, gente? Eu nunca penei tanto numa matéria. Apesar de eu ter ficado com um CR muito bom, que foi 9, eu penei muito pra aprender, porque é muita coisa. A gente aprendeu sobre músculo, a gente teve uma base na anatomia sistêmica, como eu falei pra vocês, de que era músculo, quais músculos a gente tem no corpo humano, mas não teve tipo, aqui se localiza o músculo trapézio, entendeu? Aqui reto do abdômen, não teve isso. E aí a gente aprendeu os músculos, beleza, aí já foi difícil pra caralho, porque tipo, pra você ver numa peça a sintética, você consegue ver claramente os músculos. Agora você vê numa peça humana que já tá dissecada, que mexeram, é uma bosta, gente. Vocês não conseguem enxergar, entendeu? Tipo, é muito difícil. Então você tinha que se virar nos 30 pra aprender. E aí, tipo, você aprendeu os músculos, beleza, aprendeu onde é a localização deles, o que que vem depois? Origem e inserção. Isso pra mim foi demais, porque tem muita coisinha, tipo, aonde ele começa, aonde ele termina, ainda tem inserção medial, tem inserção lateral, quais os movimentos que ele faz, quais as ações. Então é muita coisinha pra você saber de cada músculo. Então eu penei muito, 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 muito. E ainda você tem que saber o osso. E eu acho que o pior pra mim foi que dentro disso a gente tem as inervações, tem o plexo braquial e o plexo ombro-sacral, que são os piores pra mim, que eu fiquei tipo, isso não é de Deus, pelo amor de Deus. Sabe, saber isso foi demais, eu penei muito e eu confesso que nas férias eu tô estudando isso porque a cabeça deu um nó, porque era matéria pra caramba. Aí, outra matéria, eu tive biofísica, essa daí me surpreendeu muito. O Gabriel faz engenharia, pra quem não sabe, né, o Gabriel é meu namorado. E aí quando eu vi que eu ia ter biofísica, eu falei pra ele assim, você já se prepara pra me ajudar a estudar, porque biofísica eu sei que tem conta. Beleza? Aí entrou biofísica. Aí, na primeira aula que o professor deu, eu parei e olhei assim, eita porra! Ele, tipo, deu o olho pra gente. Aí ele deu os movimentos que o movimento que os olhos faziam, o que tinha dentro dos olhos, aonde a gente tinha cones, bastonetes, qual era a função. Aí eu fiquei tipo assim, beleza, não tem conta. Aí entrou o sistema cardiovascular dentro da biofísica. Aí dentro do sistema cardiovascular você tinha o débito, você tinha sístole, você tinha diástole, quanto tempo o sangue demora pra bombear pelo corpo todo, não sei o que lá, e um monte de coisa junto, aí você fica tipo, socorro. Aí entrou um negócio que eu esqueci o nome agora, que tem a saída de bomba de cálcio e bomba perdida. E aí, tipo, tinha muita teoria, tinha coisas de temperatura, termólise biológica, termólise química, então é muito decoreba biofísica, sabe? São muitos termos que você tem que decorar. Tipo, o meu professor, ele não passou pra gente fazer conta. Ele passou, tipo, você tem que saber o que é o débito cardíaco, qual é a conta do débito cardíaco. Você não tem que fazer a conta do débito cardíaco. Isso ajudou muito a gente. Eu tive História e Fundamentos de Fisioterapia, que eu expliquei a lógica pra vocês. História e Fundamentos de Fisioterapia. Gente, História e Fundamentos de Fisioterapia foi o mais básico que eu tive. Ele fala sobre o fisioterapeuta, as leis que regem a fisioterapia, do CREFITO, COFITO. Ele fala da importância do fisioterapeuta, fala as milhares de áreas da fisioterapia. Eu sabia que a fisioterapia tinha milhares de áreas, mas eu não tinha noção que tinha tantas como eu descobri que tem.
E são muitas mesmo. A gente tem um leque maravilhoso e grande, apesar da gente não ser valorizado. Isso, gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar a gente precisa ser valorizado. Então, tipo, a gente tem um leque enorme e apaixonante. Eu fiz, na História Fundamentos de Fisioterapia, eu tive meu primeiro trabalho, né? Não é trabalho que fala, só que eu esqueci o nome. Que o nosso foi... Gente, eu esqueci até sobre o que foi o trabalho. Foi sobre o sistema cardiovascular, o nosso, e a gente resolveu fazer sobre infarto agudo do miocárdio. E eu não tinha noção que tinha tanta coisa que o fisioterapeuta podia trabalhar. A gente, tipo, no infarto agudo do miocárdio, você tem 4 fases que você pode trabalhar com a fisioterapia. Aí tem várias coisas, sabe? Nossa, é muito legal. Tem fisioterapia ativa, fisioterapia passiva. Tem muitas coisas. Minha mãe tá atrapalhando meu vídeo. Tem muitas coisas e isso é muito legal, saber que você tem um leque tão grande, sabe? Te dá, tipo, eu tô meio perdida, porque tem muita coisa que eu quero fazer, então eu não sei se eu vou fazer tudo ou se eu vou decidir alguma coisa. Isto em embriologia, gente, isto em embrio foi uma matéria que eu achei que eu ia odiar. Aí quando começou eu amei e depois eu enjoei. Porque olha só, a gente começou, isto em embrio foi junto no nosso. Aí a gente começou tendo embriologia. Aí começou a primeira aula que eu fui, a gente tava falando dos labidoporino, falando das doenças, aí tipo, você via aquele monte de monstruosidade no bebê, anomalia, e aí você fica tipo, meu Deus, como isso acontece com o bebê? E aí beleza, tranquilo. E aí começa o desenvolvimento. A partir do momento que ocorre a concepção, acontece milhares de coisas ao mesmo tempo e você fica tipo, what the fuck, né? E aí, tipo, eu fiquei muito doida. Eu acho que o que mais bugou minha cabeça é que não é óvulo, é ovócito que a gente chama. Só é óvulo a partir do momento que o ovócito secundário é fecundado. E isso, tipo, meu Deus, eu aprendi errado a minha vida toda. Então, tipo, eu fiquei, Senhor, o que tá acontecendo na minha vida? E em embriologia a gente teve até a 8ª semana, que foi onde meu professor parou pra começar isto. E tem muita coisinha. Em embriologia você tem que ir preparado. Se você for fraco pra áreas pediátricas, assim, né, neonatal, na verdade, né, você tem que ir preparado, porque tem algumas imagens que são fortes e outras que são tranquilas, né, porque ele mostra as doenças também que ocorrem com os bebês, mas tem o lado da concepção, da onde vai, a gametogênese, ovulogênese, e esses detalhezinhos que você tem que saber, que é coisa pra caramba. Histologia. Eu confesso que histologia eu não sei nada. Porque histologia eu aprendi 2 semanas antes das minhas aulas, porque a gente teve um problema sério com a grade, então tipo, ficou tudo enrolado e a gente teve 2 semanas antes de ter a prova, então eu fiquei muito tipo... E eu não sei muito sobre histologia, então eu sei que essa matéria eu vou ter que estudar, então eu não posso dar uma noção pra vocês, mas eu tive sobre os tecidos e falando o que tem em cada tecido, sabe? Então é muita coisinha pra você ter assim do nada, e eu só confesso que eu estudei só pra passar histologia, porque em 2 semanas eu não ia aprender porra nenhuma. Então é isso. Aí depois... eu tive a Estácio, você tem que ter 20% online das matérias. E aí, para minha satisfação, eu puxei português, né? Tá bom, puxei português. Gente, eu nunca fiz tanta merda na minha vida. Por quê? O que aconteceu? Português é aquilo tudo que você aprende no ensino médio, no ensino fundamental, tudo, né? E você tem que saber aquilo de cor. Eu comecei o ano estudando para português, porque eu falei, não vou deixar a matéria online de lado, senão eu vou acabar repetindo a matéria online. E aí, tá. Eu estudei, fiz resumos, eu postei até uma vez no stories do Instagram, isso já é pra vocês me seguirem no stories do Instagram, do Instagram não, me seguirem no Instagram. E aí, eu postei lá que eu tava estudando português, só que aí, tipo, começou o período, começou a loucura de anatomia, embriologia, muita matéria, vi muita coisa e eu fui deixando online de lado, eu falei, dane-se online. E aí eu marquei a online pra 1 semana antes da minha prova, foi 1 semana antes da minha prova. E eu não estudei nada, fui pra prova sem estudar. Eu falei, que ótimo. Aí eu cheguei lá, tipo, tinha um monte de coisa que eu não lembrava, porque, tipo, eu não tinha estudado, então eu não lembrava daquilo no meu ensino médio.
E aí eu lembro que tinha uma questão que até hoje eu tô inconformada com ela, que foi sobre o hino nacional. Que quem não sabe, o nosso hino nacional, se eu não me engano, é invertido, sabe? Se você botar a frase ao contrário, você consegue dizer, tipo assim, o sujeito tá no lugar errado, um monte de coisinha chata de português. Quem gosta de português vai saber o que eu tô falando. Quem não gosta vai ficar igual a mim. Aí eu fiquei olhando pra questão mal tempão, e a prova tava muito difícil. Eu falei, beleza, eu vou ter que fazer a AVS, né? Porque a nossa online se chama AVS. E eu vou estudar. Aí eu fiz a AVS, gente. Eu estudei pra AVS, só que eu estudei pra AVS fazendo os exercícios que a Estácio disponibiliza pra gente. A gente tem no CIA, que é o site da Estácio, lá tem vários exercícios sobre a matéria e isso ajuda muito a gente. Eu acho que foi até por isso que eu gabaritei biofísica, porque eu fiz muito exercício de biofísica e isso me ajudou muito na hora da prova, apesar de não ter tido nenhum exercício igual, né? Mas, enfim. Aí português também não teve nenhum exercício igual, só que eu pratiquei muito, então isso me ajudou. Então a minha dica pra vocês é, não deixem online de lado ou aquela matéria que você fala, essa matéria é fácil, vou deixar. Não deixe, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber como foram as matérias. Milhões de beijos, feliz ano novo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!